Salmo de número 13, verso 1 diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Esse salmo, ele começa com sofrimento, ele começa com questionamento. Ele começa com Davi meio que murmurando ao Senhor. Ele faz algumas perguntas ao Senhor, 4 perguntas ele faz, e a gente percebe que ele começa o salmo questionando, perguntando, mas logo ele termina transformando o seu sofrimento em um cântico, em uma adoração ao Senhor. Nesse salmo, o tema da mensagem que eu quero trazer hoje, que Deus quer falar conosco, na realidade é uma pergunta. O tema da mensagem é: até quando, Senhor? Nesse salmo, Davi ele está tratando dos seus sentimentos, ele trata dos seus adversários, e Davi ele está tratando da sua fé. É um salmo que ele clama até quando, é um salmo onde ele está com a alma angustiada, e é possível que ele tenha escrito esses salmos no dia que ele estava, na época que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, porque a gente sabe que Davi ele foi ungido a ser rei, mas ele não tomou posse do seu reinado logo de início. Ele já era rei, mas Saul ainda continuava no trono. E aqui é possível que ele tenha sido escrito, esse capítulo 13 de Salmos, é possível que ainda que ele tenha sido escrito durante esses anos onde o rei Saul perseguia Davi. E durante muito tempo dessa perseguição, a gente percebe que Davi ele está esperando pacientemente no Senhor. Por isso que ele espera pacientemente a intervenção de Deus, e ele começa perguntando: até quando, Senhor? Aí, Senhor, seja bem-vindo. Hoje nossa aula será aqui. Tá bom? Bem-vindo, Dudu. Então, como eu dizia, o tema da mensagem é o até quando, Senhor? Esse salmo, Davi está tratando dos seus sentimentos, tratando da sua fé e tratando dos seus adversários, porque ele está fazendo uma pergunta ao Senhor. E como eu disse no início, ele começa meio questionando e ele termina transformando o seu sofrimento em um cântico. Então esse salmo foi escrito provavelmente quando ele fugia do rei Saul, e durante esse tempo ele pede a Deus pacientemente, ele espera pacientemente a intervenção de Deus, porque Davi ele tinha a impressão que todos nós temos nos dias de hoje. Ele tem a impressão de que Deus não estava respondendo às suas orações. Hoje, sabe aquele dia que você está meio assim, você quer ficar quietinho? Você não quer conversar com ninguém, você quer ficar na sua, você não quer muita conversa, você quer ficar mais retraído, mais tranquilo. E hoje eu estava nesse dia. E foi nesse dia justamente que meu telefone tocou várias vezes, pessoas me pedindo oração, pessoas me pedindo conselho, pessoas me pedindo ajuda. E foi nesse momento que eu vi que é nessas horas que Deus tira força da nossa fraqueza. Então a gente percebe que Davi ele está esperando, ele tinha a impressão de que Deus não estava respondendo às orações que ele fazia. Muitas vezes nós temos essa impressão, nós oramos, e Deus parece que não fala conosco. Deus não responde à medida que a gente espera, no tempo que a gente espera e da forma que a gente espera. E além de Deus não responder à oração do salmista Davi, ele estava passando por um sofrimento, que não era um sofrimento apenas físico. Davi ele tinha um sofrimento mental, um sofrimento emocional, porque ele estava sendo perseguido, ele estava sendo perseguido, e a gente percebe que aqui ele está lutando contra as lutas que ele tinha, contra a atividade de Deus no seu benefício. Então ele estava com dúvida, porque ele orava, nada acontecia, ele clamava, ao invés de melhorar, Saul perseguia ele ainda mais. Então ele estava sendo envolvido por um medo, e
E a Bíblia diz que o medo traz consigo o tormento. Então o perfeito amor lança fora o medo, mas o medo, quando ele vem, ele traz o tormento, ele atormenta a nossa alma. E aqui nesse capítulo 13, nesses poucos versículos, um total de 6 versículos, Davi faz 4 perguntas. Ele começa o Salmo 13 com 4 perguntas, ele faz 4 perguntas abruptas, ele faz 4 perguntas a Deus logo no início. Ele começa perguntando: até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Depois ele faz a outra pergunta: até quando esconderás de mim o teu rosto? Depois ele faz mais uma pergunta: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? E a quarta pergunta é, do Salmo 13: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então o que se percebe aqui é o problema de Davi, que o salmista tinha, era a dúvida. Ele pergunta até quando. Nós estamos muitas vezes perguntando até quando. Eu já perguntei para Deus, eu tenho certeza que você já se perguntou para Deus: até quando sofrimento, até quando tanta luta, até quando tanta privação, até quando tanta necessidade, até quando tanta perseguição, tanta violência, tanta morte, tanta dor. Eu vi um vídeo antes de começar a igreja, começar o culto. Eu estava, acho que aqui, olha em cima, eu peguei e vi um vídeo no Instagram. Um pai pegou um filho, pegou o seu próprio filho e o sequestrou. Estava mantendo essa criança em cárcere privado. A polícia adentrou, o pai estava dormindo com o filho, abraçado com o filho, e a hora que ele viu que a polícia arrebentou a porta, ele agarrou numa faca, pegou no pescoço do filho e foi para matar o filho. Aí a polícia, numa atitude rápida, pegou e deu um tiro na cabeça do pai. Agora você imagina a cabeça da criança, que estava sendo sequestrada pelo pai, e vê o pai sendo morto. Aí ele grita desesperado, chorando pelo seu pai que havia sido morto ali na frente. Então a gente olha para tanta dificuldade desse mundo e começa a perguntar: até quando? No mundo, na nossa vida, e começa a fazer essas perguntas. Então a repetição quádrupla dessa frase demonstra que Davi estava sofrendo, e sofrendo muito, porque ele estava cansado de estar fugindo do seu inimigo, que era Saul. Ele estava cansado e, além de tudo, estava perturbado, porque aparentemente Deus estava indiferente a ele. Ele orava e Deus não respondia. Por isso que ele pergunta: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Por isso que ele pergunta: até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Porque Davi, ele orava e aparentemente havia uma certa indiferença de Deus, e ele se sente abandonado por Deus na sua maior necessidade. Então Davi olha para si mesmo e ele acha que tem um problema muito sério na vida dele, porque ele acha que Deus se afastou dele. Muitas vezes nós temos essa sensação, mesmo sabendo que Deus não nos deixa, porque se Deus nos deixar por 1/1000 de segundo, todos nós seremos mortos pela ira do diabo. Então é por isso que nós muitas vezes temos a sensação, porque nós oramos e esperamos que Deus nos responda. Nós oramos e esperamos que Ele faça alguma coisa, mas nós sabemos que Eclesiastes 3 diz que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se eu orei, Deus não me respondeu, isso não significa que Ele não me ouviu, significa que às vezes não é tempo dele me responder, significa que às vezes não é hora dele me responder. Então ele está aparentemente perturbado, ele está cansado de esperar e pergunta: até quando, Senhor? Muitas vezes a gente está assim, tão cansado de esperar em Deus, que a gente faz essa pergunta: até quando, Senhor? Então ele se sente abandonado. Então essa pergunta, até quando, Senhor, é a pergunta das pessoas que não conseguem ver uma perspectiva de alívio do seu sofrimento. É aquela pessoa que não consegue ver, vamos um exemplo claro, ver a luz no fim do túnel, porque o sofrimento dela é tão grande, tão prolongado, ela tem passado por tanta dificuldade, tanta necessidade, que essa pessoa faz essa pergunta, que ela não consegue ver uma perspectiva de esperança. É a pessoa que está tão desconsolada que ela já não tem mais esperança. Mas a Bíblia diz em Jó 14:7 que se a árvore for cortada e permanecer na terra, ela vai voltar
a brotar de novo. Você já viu uma árvore, quando ela é cortada e ela não é arrancada da terra, com o passar do tempo ela volta a brotar. Assim muitas vezes é a nossa vida, parece que foi cortada a nossa esperança, mas a esperança, se ela for depositada em Deus, com o tempo ela vai voltar novamente. Então nós temos que ter esperança, não podemos perder a esperança de que as coisas vão melhorar tanto para mim quanto para você. Como eu disse, a graça de Deus fez Davi transformar um cântico de sofrimento em um cântico de alegria. Ele transforma esse salmo, serve para nos encorajar nas nossas tribulações, porque nós temos que entender que o Senhor, Ele não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Com a prova, quando Ele nos prova, Ele traz consigo o escape. Davi, nessa perplexidade, nessas perguntas que ele faz, mostrando a perplexidade que ele tinha, ele estava perplexo com três coisas. Ele estava perplexo com Deus, ele estava perplexo com ele mesmo e ele estava perplexo com o inimigo que os perseguia. A primeira coisa que trazia perplexidade, palavra difícil para o pastor hoje. Davi estava perplexo com Deus. Acha no dicionário o que significa perplexo para mim. Que hesita, indeciso e reluta. Deixa eu escrever aqui. Indeciso, hesitante ou pasmo, sem reação. Reluta. Só com isso aqui dá para fazer a pregação. Então Deus prometeu para Davi o trono, né? Deus prometeu o trono, mas Davi foi ungido. Ele foi ungido por Samuel. Vocês lembram que domingo passado, é até interessante, domingo passado eu preguei a mensagem que o tema dela era tempo de não fazer nada, apenas confiar, onde mostrava que Saul não deveria fazer nada, ele tinha que esperar o profeta chegar, e o profeta não chegou como ele esperava. Ele oferece o sacrifício, quando ele termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega e pergunta para ele: você sabe o que você acabou de fazer? Aí Samuel, no decorrer da história, diz: olha, isso tudo era um teste. Se você tivesse obedecido, seu trono seria perpetuado, mas porque você desobedeceu ao Senhor, agora Deus levantou um homem segundo o coração dele. Esse homem era Davi. Amém? Então aqui a gente, olhando para a vida de Davi, mais à frente Deus unge Davi. Só que Davi recebeu a unção de ser rei, mas ele não tomou posse. A coroação dele a cada dia mais parecia distante. E além do mais, Saul persegue Davi e Deus não julga Saul. Isso acontece conosco. A gente recebeu uma promessa. Todo mundo aqui tem uma promessa, seja financeira, profissional, sentimental, conjugal, ministerial. Todo mundo tem uma promessa da parte do Senhor, mas porém nós recebemos a promessa, mas ainda a maioria das nossas promessas ainda não se concretizaram, ainda não se realizaram. E Davi estava enfrentando essa mesma perplexidade com Deus. Deus prometeu, Deus falou, mas não chega. E além de não chegar, o meu inimigo me persegue, a dificuldade aumenta. Então a história de Davi é a nossa história. Então Davi andava em retidão, mas ele se sentia abandonado por Deus, e ele estava preocupado porque o seu inimigo perseguia cada vez mais e mais, e Saul perseguia Davi e Deus não fazia nada. Deus ficava em silêncio. Então muitas vezes a gente pede socorro para Deus, parece que eu estou falando mal de Deus, mas não estou. Você vai entender aqui no decorrer da história. O mal aqui não era Deus, o mal aqui é Davi. O mal aqui não é Deus, o mal aqui somos eu e você, porque somos eu e você que não conseguimos crer à altura daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós somos levados pelos sentidos da alma, né? Pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que ouvimos, pelo que está acontecendo. Somos levados pelo saldo na conta bancária, somos levados pelo que está acontecendo, os dias se passando e nada acontece. Mas o nosso Deus, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, ele é fiel e Senhor para cumprir. Então quando
Davi pede socorro e o socorro não vem, ele se sentiu abandonado por Deus. Para Davi, parece que Deus está ignorando ele, e parece para Davi que essa alienação de Deus é definitiva, porque ele ora e Deus não responde. Além de Deus não responder, Deus ainda permite com que a perseguição a ele aumenta. E ele pergunta: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Então a gente passa por isso. É a tendência de pedir socorro a Deus e a gente se sentir abandonado. Não tem angústia maior do que achar que Deus nos esqueceu, do que achar que Deus nos abandonou. Mas a gente tem que entender que muitas vezes nós sentimos que estamos condenados para sempre viver sem Deus, mas é tudo mentira. E ele ainda completa a sua queixa, dizendo: até quando ocultarás de mim o rosto? Então é perigoso, irmãos, nós confiarmos nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles são enganosos, eles são instáveis. Os nossos sentimentos são assim. Eu disse hoje para vocês que hoje eu queria ficar mais quietinho, né? Mais silêncio. Foi o dia que o meu telefone mais tocou hoje. Pastora para mim, 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 pastora para mim. Eu falo: ah, Jesus, logo hoje, podia ser ontem, não, tinha que ser hoje, podia ser amanhã, não, tinha que ser hoje. Mas Deus quis que as pessoas procurassem hoje, pessoas daqui de dentro do Brasil, pessoas de fora do Brasil, enfim, pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro. Aí, se a gente não tiver firmeza em Deus, a gente se desespera, porque eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas necessidades, e as pessoas vêm até mim trazendo uma enxurrada de problemas, uma enxurrada de necessidades. Se eu não tiver firmeza aqui na palavra, eu vou sentar e vou chorar junto com os que estão chorando. Mas o meu papel não é esse. Meu papel é: creia, fique firme, Deus vai abençoar, Deus vai suprir, Deus vai te socorrer, Deus vai abrir as portas. Amém? Esse é o meu papel. Então ele completa a frase: então é perigoso a gente entregar os nossos sentimentos, eles são enganosos e instáveis. O coração do homem é mau, desesperadamente corrupto, ele é instável. Tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está triste, não é? Não é assim? Tem dia que a gente está mais sociável, tem dia que a bateria social acaba rapidinho. A minha acaba rapidinho. Eu acho que ali bateria social eu tenho. Minha filha e minha esposa, quando eu faço casamento, e não quero ficar para a festa. Fala: vamos embora, e elas querem ficar para a festa. Não, eu não gosto, eu falo: quero ir embora. Ah, vamos comer, não, eu como em casa, vamos ficar com o sanduíche aí. Vamos embora, eu quero ir embora. Eu não gosto muito de pessoas. Pastor que não gosta de pessoas. Eu gosto de ficar em casa. Eu sou muito caseiro, não é? Então a gente percebe que os nossos sentimentos, eles são enganosos. A gente um dia está triste, outro dia está alegre, um dia está bem, outro dia está mal. Muitas vezes é como o Tiago disse, capítulo 1, é ânimo dobro. A gente é levado pela inconstância, a gente é muito cheio de altos e baixos, porque a gente é ser humano. Nossos sentimentos, eles são instáveis. Por isso a gente tem que ter cuidado para não dar muita atenção, ser levado pelo que a gente sente. Porque eu costumo dizer, se eu desligar esse ar-condicionado aí por meia hora, você vai sentir o quê? Calor. Se ele ficar ligado desse jeito, você vai sentir o quê? Frio. Está fresco, não está? O ambiente está bom? Se você passar a porta para fora, você vai sentir a mudança de temperatura, né? Muitas vezes a gente compara Deus só assim: se eu estiver sentindo, Deus está comigo. Se eu não sentir nada, cadê Deus? Mas a palavra de Deus diz assim: o justo viverá da fé. Eu posso não ver, não tocar, não sentir, não cheirar, pode não estar acontecendo nada, mas eu tenho que ter fé que Deus está comigo. Então eu não posso ser levado por aquilo que eu sinto. Às vezes eu vou estar sentindo que Deus não está comigo, mas lá no fundo a palavra de Deus, através do Espírito Santo, vai falar comigo que Ele está comigo, e eu tenho certeza que Ele está, mas eu posso não estar sentindo isso no dado momento. E era essa luta que Davi estava passando, porque ele foi ungido rei, mas não toma posse, e ao invés de ser abençoado, ele é perseguido. E por outro lado, com relação aos sentimentos,
nós também não podemos negar os sentimentos, fingir sempre que está tudo bem, não é? Não é pecado você perguntar para Deus até quando, porque essa pergunta aparece algumas vezes na Bíblia. Ela é válida quando ela é feita por uma pessoa que está reta, com o coração puro diante de Deus. Mas se essa pergunta até quando é feita com o coração que murmura, questiona, duvida, aí ela se torna pecado. Mas quando você está andando em retidão, andando, fazendo aquilo que o Senhor está mandando você fazer, não é pecado você entrar na presença de Deus e perguntar até quando. Davi aprendeu a substituir essa pergunta, até quando, pela declaração do Salmo 31:15. Ele disse assim: nas tuas mãos entrego os meus dias. Então, se você está se questionando, perguntando até quando, nada vai acontecer, mas será, Deus? Eu vou contar um fato para vocês. Eu fui numa igreja pregar lá no Senador Canedo, domingo retrasado. Lá tinha uma missionária, só que ela queria orar comigo, só que o culto tinha acabado muito tarde. Eu falei: não, eu vou embora. Depois, no decorrer da semana, os pastores de lá me ligaram perguntando se podia passar o telefone, meu telefone, para essa missionária, que ela queria orar comigo. E eu falei: pode falar, não tem problema. Aí eu peguei e ela pegou e deu meu telefone, e ela orou para mim, e ela falou justamente o que eu estava perguntando para Deus. Eu estava perguntando para Deus até quando. E ela, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela foi no alvo. E ela diz, Deus usando ela, e falou assim: você está perguntando para Deus assim, até quando isso? Não vou entrar no pormenor, porque é causa pessoal minha. Mas Deus, quando Ele sabe a sinceridade e a retidão do coração, perguntar até quando não é pecado. Você vê que Deus me respondeu, mas Ele não me repreendeu. Entendeu? Ele me respondeu dizendo que essa pergunta até quando é válida, porque é uma, vamos dizer assim, vamos ver se você consegue entender, é uma indignação santa. Deu para você entender o que eu quero falar? É você estar indignado com uma dada situação, que você quer que Deus mude aquela situação. É aquela indignação que você está assim, vivenciando aquela situação já por algum tempo. Aí você entra na presença de Deus e fala assim: Deus, eu tenho que mudar, fazer alguma coisa. Deu para você entender? Amém? Não confunda com murmuração. Isso aqui é uma linha muito tênue, isso que eu estou dizendo aqui. Amém? Falei bonito, em linha tênue. Filosofei agora. Amém? Davi estava perplexo com Deus porque ele foi ungido rei, mas não tomou posse. Muitas vezes a gente está assim, recebeu a promessa, mas a gente fica perguntando para Deus: cadê a promessa? Não sei, eu só sei que eu tenho uma promessa. Quando ela vai acontecer, não sei. Como ela vai acontecer, não sei. Através de quem, não sei. A hora, dia, não sei. E não me pergunte: pastor, e a minha promessa? Que dia que, eu também não sei te responder. Uma coisa eu tenho certeza: o Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa. Pronto. Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Isso aí eu tenho certeza. Então Davi estava preocupado, perguntando para Deus se Deus tinha esquecido dele. Mas a pergunta é: será se Deus pode esquecer de nós? Será se Ele nos abandona? Eu tenho certeza que não precisa nem responder. Ele não esquece de mim e de você, porque a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Romanos 8:28 diz: não é altura nem profundidade, não é principado nem potestade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Jesus, de Deus que está em Cristo Jesus. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então Deus não nos abandona. Deus, por isso Ele não nos abandona em momento algum. Temos um versículo em Jeremias que diz: uma mãe pode se esquecer do filho? Pode. Ainda que essa mãe se esqueça do filho, for uma mãe desnaturada, eu, o Senhor, não esqueço dos meus. Então Deus não esquece de mim e de você. A verdade é bem outra. Não é que Deus esquece de nós. A grande verdade é que nós é que esquecemos de Deus.
somos nós que abandonamos a Deus. É isso que é a grande verdade. Nós muitas vezes temos esse sentimento porque não é o que a prioridade muitas vezes das pessoas, não é Deus. Muitas vezes a gente escolhe a própria vontade. Eu fico vendo as pessoas vêm ao culto e eu fico, me dá até uma indignação santa. As pessoas vêm ao culto, elas estão aqui, mas o corpo está aqui, mas a alma não está aqui. A mente não está aqui. A posição corporal da pessoa, a inquietação da pessoa sentada mostra que ela está, às vezes, vem na igreja para bater cartão, para dizer assim, para desencargo de consciência, para dizer eu fui na igreja domingo, mas ela não prestou atenção no que foi falado, ela não adorou. Eu fico indignado com o tal do celular na mão. O tal do celular na mão dá vontade de pegar. Um dia eu vou ficar com um pedaço de pedra aqui. Primeiro que levantar o celular para olhar, nem que seja a hora, eu vou pegar e arrumar uma pedrada na cabeça dele. Vou fazer isso não. Mas isso mostra que a pessoa às vezes não presta atenção naquilo que está sendo falado. Então a gente percebe que muitas vezes a gente joga a culpa em um Deus que é cheio de amor por nós. A gente transfere a culpa e Davi parece estar decepcionado com Deus com essas perguntas. Ele coloca a culpa das circunstâncias em Deus. Então, será que você já fez essas perguntas? Senhor, por que te esqueceste de mim? Não vês a minha angústia? Não sabes de minha aflição? Por que não posso sentir o teu rosto perto de mim? Será que me abandonaste por causa de meus pecados? Eram as perguntas que Davi estava sentindo, porque ele julga-se a si próprio que Deus tinha abandonado ele, mas só que em momento algum no texto diz que Deus abandonou Davi. Pelo contrário, Deus tinha abandonado Saul. Deus tinha retirado o espírito dele de Saul. Até o Pedro, nós estávamos lá, alguém fez pergunta, eu expliquei sobre isso na quarta-feira passada, que naquela época o Espírito foi retirado de Saul. Hoje Deus não retira o Espírito Santo daqueles que são santos, daqueles que são convertidos. O salmista Davi também fez essa expressão: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Se Deus retirar o Espírito Santo de nós, irmão, o inferno vai vir com toda a sua gana, com toda a sua ira, com todo o seu mal e vai nos destruir. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então, Deus não esqueceu de nós. Às vezes somos nós que esquecemos dele. Deixamos ele de lado, não temos como prioridade. A Bíblia é algo que fica de lado. Culto, para buscar o culto. Olha o tanto de cadeira vazia aí. Você aprova. Olha o tanto de cadeira vazia. Final de ano. Não, é porque o povo... É o que eu preguei aqui domingo passado sobre Saul. É desculpa. Desculpa para isso, desculpa para aquilo. Tem desculpa para tudo com relação às coisas de Deus. Mas quando é um aniversário, quando é um casamento, quando é um restaurante, quando é um shopping, quando é alguma coisa, acha tempo e acha dinheiro. Mas quando é para fazer as coisas para Deus, não acha tempo e não acha dinheiro. Então isso mostra que é a prioridade. É outra coisa que me deixa indignado também. Me dá vontade de abrir a cabeça das pessoas e mostrar que o reino primeiro. Isso aqui é importante, gente. Se ouvir palavra nos dias que a gente está vivendo hoje, é importante. E eu falo para todo mundo, as portas estão abertas. Quando eu chegar lá no céu, não vou ter as mãos sujas, dizendo que eu não fiz a minha parte. As portas estão abertas, meu telefone é ligado. Mas, o que acontece? As pessoas estão trocando o culto presencial pela internet. Eu estou na vontade de tirar essa live. Vocês não sabem o tanto que eu estou com vontade de tirar essa live, mas eu não vou tirar. Mas a vontade é grande. Mas é porque eu sei que tem gente que não pode vir e ver. Mas aqueles que podem vir, que congregam aqui, ficam em casa, esses aí vai Deus ter que pegar eles. Amém? Então Davi estava perplexo com Deus. Também Davi estava perplexo consigo mesmo. Que horas que capa hoje? Porque quantas horas são? Não, aquele relógio ali está estragado. Mas já acabou?
Tiago só prega uma hora? Tiago é um pecador mesmo. Tomara que ele tenha ouvido. É porque eu falo muito. E eu vou, se não ficar olhando no horário, eu vou embora. Mas vamos falar aqui mais duas coisas aqui. Sim, senhora, pastor. Pastora Vanessa aqui deu mais 30 minutos. E ela olha assim como se mandasse. Ó. Pastor, mas tá gostoso. Tá. Ninguém tá querendo ir embora, ou tá? Vamos continuar. Davi estava perplexo consigo mesmo. No verso 13, verso 2, aliás, parte A, ele diz assim: ele olhando a perplexidade consigo mesmo. Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Então olha o que ele diz: até quando estarei eu relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Então Davi está agora perplexo consigo mesmo. Dentro de si, ele se vê uma atitude estranha, porque Davi está lutando aqui contra dois pensamentos. Ele está cocheando entre duas atitudes. Ele está relutando entre o certo e o errado, porque ele sabia o certo, mas ele estava sentindo o errado e pensando o errado. Assim somos nós. O certo seria ele confiar em Deus e confiar e nunca desconfiar da vontade soberana de Deus. Esse era o certo. Mas pelo contrário, o errado seria ele esperar que ele agisse contrariamente à sábia determinação e propósito de Deus. O certo era ele esperar em Deus, deixar as coisas acontecer no tempo de Deus. Errado seria ele fazer as coisas tentando adiantar e atropelar o tempo de Deus, o relógio de Deus. Então o certo e o errado lutavam dentro do coração de Davi. A esperança e o desespero estava dentro do coração de Davi, porque ele perguntava a si mesmo: se Deus me ungiu rei, por que eu estou passando por tanta dificuldade? O que eu fiz de errado? Então muitas vezes nós passamos por essa luta. Nós sabemos o certo, mas nós estamos pensando errado e fazendo errado. É a luta do apóstolo Paulo. Paulo disse assim: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Essa é a luta minha e sua. A gente sabe o que é certo, mas a gente acaba sendo levado por sentimentos estranhos, por dois pensamentos, cocheando entre o certo e o errado, cocheando, lutando entre esperar e agir, não é? Como eu disse no domingo passado, Saul tinha que ficar sentado esperando, orando, mas ele agiu por conta própria. Então a gente olha que essa luta, muitas vezes nós estamos relutando com algumas coisas difíceis, porque nós começamos a questionar o que está acontecendo. E o mal que muitas vezes a gente pensa, que faz a gente ter essa perplexidade conosco mesmo, essa luta dentro da nossa alma, sabe o que é? É comparar. Quando a gente começa a comparar a nossa vida com a dos outros, a gente começa a querer argumentar com Deus. Por quê? A gente começa a comparar. Você já deve ter feito isso. A gente olha para os que não oram, não congregam e não jejuam, e a gente questiona a Deus perguntando por que quem não ora, não congrega, não lê Bíblia, não jejua, prospera. Eu estou orando, lendo Bíblia, jejuando, congregando, pregando e não prospera. Há uma perplexidade, há uma luta. Por que o justo sofre e o ímpio é bem sucedido na vida? Por que as pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus? Já parou para pensar? Por que as pessoas que fazem o bem não recebem a recompensa imediata? Porque tem duas pessoas dentro de um carro, um é convertido e o outro é desviado, e dá um trabalho que só o sangue de Jesus. O carro bate, morre quem aparentemente aos olhos de todos era bom e mal fica. Você já viu que o tal do bandido parece que ele tem 7 vidas? A polícia craveja ele de bala e a praga ruim não morre. Aí você começa a olhar e fala assim: por que um só leva um tiro, cai, bate o pica, bate a cabeça, morre? Te dou uma explicação, não sei se vai servir.
para te trazer a alusão que eu quero falar. Mas às vezes Deus leva aquele que é convertido pelo fato dele já ser convertido. E às vezes Deus deixa aquele que ainda não se converteu, dando mais um tempo para ele se arrepender e se converter. Amém. Deu para você entender o raciocínio? Porque Deus não quer que ninguém seja condenado ao inferno. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. É por isso que a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Deus ele é longânimo, esperando com que todos se arrependam. Então muitas vezes a gente está com esse questionamento, né? Com esses dois pensamentos na nossa alma, comparando a vida nossa com a vida das pessoas. Então essas perguntas atormentam a nossa alma, mas eu quero te dar um conselho: pare de comparar a sua vida com as dos outros, ok? A bênção que serve para mim não serve para você, a bênção que serve para você não serve para mim. Amém? Às vezes é a sua época de ser abençoado, é a sua colheita e agora, não é a minha. Porque às vezes eu estou ainda no período de plantação. O período de plantação é suor, é lágrima, é choro, é dificuldade. Às vezes você está no período da colheita. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Amém? Às vezes você está no período da colheita. Aí eu olho para você colhendo e começo a falar, mas que negócio é esse? Já acabou o tempo, pastor? Aí eu olho e começo a perguntar para mim mesmo, mas como que essa pessoa está colhendo uma vitória ou não? Uma vez eu estava desempregado, quando eu morava lá em Aparecida de Goiânia. Aí o irmão, na época ele era presbítero Gilberto, ele chegou até mim e falou assim: irmão, ora para mim, para Deus abrir uma porta de um emprego para mim. Eu também estava desempregado. Eu orei para ele. Na próxima semana, quando eu ouvi: irmão, ó, Deus atendeu sua oração, já estou empregado. Aí eu fui para o joelho, né? Ah, mas Deus, que negócio é esse? O Senhor responde ele, e eu que estou orando, ó, Deus ficou caladinho. Eu acho que Deus lá no céu falou assim: fica na sua aí, que você não sabe de nada, você que é melhor para você, cala sua boca, fica pianinha aí, porque na hora certa eu vou abrir as portas para você. Então a gente tem que parar de questionar Deus com essas perguntas que a gente muitas vezes compara a vida das pessoas com a nossa vida. Amém? Então, se alguém foi abençoado, se alegre com essa pessoa. Se você não está sendo abençoado agora, como você espera, se alegre da mesma forma. Então, se você e eu questionamos o jeito de Deus governar o mundo e de agir, é porque nós não conhecemos a Deus. Amém? Entenda o conceito de soberania. É simples. Soberania o que é? Deus faz o que quer, quando quer, se quiser, com quem quiser. Isso é soberania. Ele faz o que quer, quando quiser, se quiser, com quem ele quiser. Ele é Deus. Ele não deve, e a soberania implica o quê? Deus não deve explicação ao homem de nada. De nada. Ah, perdeu o emprego por quê? Porque Deus quis. É duro falar? Morreu por quê? Porque Deus quis. Ele deu e ele mesmo tomou. Foi isso que Jó falou? Então isso é soberania. Então a gente tem que entender que Davi olha para si mesmo e pergunta: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Amém? E eu vou terminar aqui, porque eu estou na 4ª folha e essa mensagem aqui ela tem 8 folhas. E já estou vendo as redes com sono. Hoje de quarta é complicado, porque é durante a semana, todo mundo sai de serviço, correria do dia a dia, né? A gente tem que ser sensível a esse tipo de coisa também. Amém? Então eu não vou prolongar o seu tempo, porque você já conhece o pastor. Se deixar, ele vai embora, ele fica até meia-noite, mas não é isso que eu quero fazer. O salmista começa reclamando, questionando, perguntando 4 vezes até quando, e ele termina da seguinte forma: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação.
Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então você vê a mudança? Ele começa perguntando, até quando, até quando, até quando, até quando? Aí no meio do caminho ele percebe que tudo aquilo que ele está passando é Deus na vida dele. Isso acontece comigo e com você. Não sei se já aconteceu com você. Você está angustiado, você está nervoso, preocupado, aí você vai orar. E na sua oração você pensa assim, hoje eu vou pôr Deus na parede. Hoje Deus vai se ver comigo. Hoje eu vou perguntar tudo o que eu quero, todos os meus questionamentos, todas as minhas dúvidas, eu vou entrar na presença de Deus e falar com Ele. Aí você dobra o joelho e o Espírito Santo te leva a orar por outra coisa. Você nem ora para você. Você ora para o João, para a Maria, para a igreja, para o mundo, para a família, para o cachorro, para o papagaio. Mas você nem orou para você, porque nós não sabemos orar como convém. Amém? Então, vamos ficar de pé. O salmista diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Então hoje você vai deixar o até quando de lado e vai dizer: louvado seja Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu continuo confiando no seu amor, meu coração vai glorificar o Senhor. Amém? Pronto aí, pastor? Tá? Tá bom. Tem que pedir autorização. Vamos orar? Pai, aqui estamos, ó Deus, voltando o nosso coração para o Senhor. Nós entramos na sua presença com um coração muitas vezes ansioso, perplexo e preocupado, perguntando até quando, Senhor. Mas no decorrer, ó Deus, da palavra, da mensagem, da oração, ó Deus, nós aprendemos que devemos confiar no Senhor. Devemos, ó Deus, descansar em Ti, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Há um tempo e um modo para tudo acontecer debaixo do céu. Saul, ó Deus, perseguia Davi, e Davi ficava perplexo com aquela perseguição. Ele foi ungido rei, mas embora não tomou posse, ó Deus, do seu reinado. Assim acontece comigo e com os meus irmãos. Recebemos uma promessa, mas ainda não tomamos posse dela. E nesse, ó Deus, meio de caminho, muitos desistem, porque começam a murmurar e a questionar, perguntando demais até quando. E não entendem que é necessário passar pelo processo do tempo para alcançar alguma coisa da parte do Senhor. Faz o nosso coração se aquietar, tira essas perguntas de questionamento, de dúvida, ó Deus, de perplexidade, ó Deus, porque Davi questiona a si mesmo, porque havia uma relutância de sentimentos, de pensamentos na alma dele. Um dia ele estava alegre, outro triste. Isso acontece comigo e com os meus irmãos aqui. Muitas vezes somos inconstantes, levados pelo vento. O vento da dor, da aflição e da dúvida. Mas hoje nós aprendemos que temos que confiar no Senhor, independente do que sentimos, independente do que está acontecendo ao nosso redor. O Senhor é o nosso Senhor, que falou e vai cumprir aquilo que o Senhor falou. O Senhor não mente. A palavra do Senhor vai passar céu e terra, mas ela vai se cumprir, porque o Senhor não é homem para mentir. E eu te peço, ó Deus, vem cumprir com a tua promessa na vida dessas pessoas que me veem e ouvem essa noite, que elas possam estar firmes no Senhor, aguardando pacientemente a promessa do Senhor se cumprir. Enquanto, ó Deus, ela não se cumpre, não deixa com que o nosso coração duvide, não deixe que o nosso coração questione ou murmure contra o Senhor. Guarda o nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Põe guarda a nossa boca, para a nossa boca não pecar contra o Senhor. Guarda a nossa mente com o capacete da salvação, para nós não pecarmos com os nossos pensamentos. Eu abençoo a cada um e que a paz e a graça do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando. Deus te abençoe. Não duvide, não murmure. Se você estava com esse questionamento, saiba que na hora certa o Senhor vai trazer aquilo que você espera da parte dele. Depois você lê com calma em casa hoje novamente Salmo 13. Você vai ver que ele começa de um jeito e termina de outro. Amém? Vamos terminar? Pai, eu quero te adorar e te glorificar, te bendizer, pois o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor supre as nossas necessidades. Eu abençoo, ó Deus, a cada um, que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém?
Vestindo dízimo e oferta. Se você quiser dizimar e ofertar, fique à vontade. O negócio está aqui, mas está terminado em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Cadê o pastor? Está muito certo. Tem que dar outro. O Wilson Júnior falou, tira não. Vou tirar não, Wilson Júnior. Tira. Ele não vem no culto. Tem que vir no culto. Vai na igreja, mas eu só vim na Garabela, na igreja não. Pai, em nome de Jesus, Senhor.